Olá, boa tarde. O programa Primeira Página desta vez vai abordar um mercado onde se pode ganhar dinheiro vendendo silêncio nas metrópoles cada vez mais barulhentas. Falamos de janelas, portas e acessórios anti-ruídos e de como empreender nesse setor. Acompanhe. O setor de materiais de construção cresceu ano passado algo acima de 4% e faturou mais de 57 bilhões de reais, segundo a Anamaco, a associação desse mercado. Quanto às janelas anti-ruído ou as portas ou os acessórios contribuíram para esse faturamento é difícil. Os números não são confiáveis, mas sabe-se que as empresas do gênero não param de surgir no cenário. Em metrópoles onde o trânsito, as sirenes, helicópteros, motos e até a música nos carros contribuem para a barulheira, tudo o que puder deter o excesso de decibéis é bem-vindo. Os limites de ruído são definidos pela lei de zoneamento. Em áreas residenciais, é de 50 decibéis entre 7 e 22 horas e de 45 fora desse período. Nas zonas mistas, das 7 às 22 horas, fica entre 55 e 65 decibéis. E fora desse horário, entre 45 e 55 decibéis. Convidamos para falar sobre esse setor de janelas e acessórios anti-ruídos para residências e mundo corporativo, o pioneiro desse mercado, Edson Claro de Moraes, da Atenuação. Bem-vindo, Edson. Como foi o início da Atenuação? E parece que já tem quase 30 anos, é isso? É, um pouco mais velha que eu. Mas, primeiro, obrigado pelo convite, novamente, estar aqui contigo, né? É interessante essa tua pergunta, porque eu fui peão nos Estados Unidos. Peão de obra? Peão de obra. E, por incrível que pareça, eu transportava janelas acústicas. Já nessa época, quando você era garoto? Eu morava lá, não era nem garoto, mas era o que acontecia. Quando retornamos ao Brasil, eu comecei a trabalhar com janelas. E sempre tinha a ideia daquela lá, que eu tinha visto lá. E foi assim. Foi por uma questão de oportunidade, de visão e ter visto o produto de uma maneira que eu diria até que muito simplória, né? Ou seja, você não é engenheiro, mas enxergou ali uma oportunidade de empreender aqui no Brasil, é isso? Exatamente. E aí como é que foi esse começo? Você já começou fazendo janela? O que você ficou? Então, acho que eram esquadrias, não é isso? Exato. Nós fazíamos janelas comuns. O problema é que tínhamos uma concorrência muito pesada e estávamos na mesma vala, né? Daí que surgiu a ideia, eu lembrei do fato, falei, vamos fazer esse tipo de janela. E começamos. Mas no começo, sem tecnologia, sem know-how, inclusive a nível mundial, o conhecimento era muito pequeno. Parece uma coisa, é um problema existencial, um problema de muito tempo, mas ele é muito novo, até em outros países desenvolvidos como o nosso. E no começo foi muito engraçado, porque nós estávamos acostumados, o ponto nevrálgico de São Paulo em termos de ruído, Minhocão. Quem conhece, quem é da cidade, sabe que o Minhocão circula carros, hoje tem uma certa nas janelas dos prédios. E lá nós fomos a nossa primeira experiência, que foi um baita sucesso. Logo em seguida, nós fomos fazer algo nos bairros, e aí começaram os problemas. Porque a mesma janela que você isolava todo aquele ruído de trânsito, não isolava o ruído de um cachorrinho, por exemplo. E aí a coisa começou a pegar. Foi um tal de devolver dinheiro, pesquisar o que acontecia, e aí... Qual a diferença? Não entendo. Se você tem um ruído tão forte quanto o do carro e um cachorrinho perturba mais... Esse é o grande desafio da janela anti-ruído. A mesma janela, vou repetir, que isola um caminhão, que isola um carro, não isola um cachorro. Existe uma coisa dentro da física que chama-se frequências, que determinam as espessuras dos vidros, a inclinação dos vidros, a distância entre vidros, que fazem com que uma janela tenha eficiência. Tá bom, então mas conta pra gente assim, como é que você tinha dinheiro, você não é engenheiro, como é que se começa uma fábrica, como é que se começa a vender dessa forma e vira pioneiro desse segmento? Então, começou de uma maneira bastante simples, praticamente sendo feito em um pequeno galpão, que eu poderia dizer para você que era uma garagem, nada mais do que uma garagem. E aí a tecnologia foi através de muita literatura, na época se tinha um compêndio espanhol sobre o assunto,
Em 90, com o Collor, nós tivemos Quase todo mundo quebra. Quase todo mundo. Eu tive a oportunidade de ir à França, que tinha uma tecnologia mais avançada, e de lá tudo se transforma, né? Nada se copia, né? Trouxemos o nosso know-how e aí começamos a entender um pouquinho melhor por que uma janela funciona para um avião, por que não funciona para o cachorro, onde funciona para uma boate. E fomos entendendo todos esses elementos físicos, incorporando ao produto e melhorando ele. A França é um dos países mais avançados? Sim, a acústica sim, porque a França ela tem muita tradição no vidro. Saint-Gobain. Saint-Gobain, então o vidro praticamente, as catedrais começaram lá. Então as pesquisas sobre o desempenho do vidro, tanto na acústica, como na estanqueidade, como em questões térmicas, fatores ambientais, é muito grande lá. E aquilo nos ajudou muito. Então trazer aquela informação, eu fiquei lá pouco tempo, mas o suficiente para não cometer esses erros que nós considerávamos muito primários. Né? Mas você, por exemplo, você importou equipamento de lá ou você fez aqui? No começo era feito tudo manualmente, depois com o tempo nós conseguimos trazer a primeira máquina, que nada mais era do que uma máquina de insulamento, que a gente chama de fazer o vidro duplo, entendeu? E mais nada. Foi dessa maneira. O resto era tudo nacional, corte. O Brasil já tinha um certo conhecimento. Mas existia máquina capaz de fazer isso ou você foi adaptando? Não, nós adaptamos, desenvolvemos e adaptamos. Quais são os diferenciais hoje da Atenuação em relação à concorrência? Eu sei que vocês desenvolvem uma série de produtos, nós vamos até pedir, mas calma lá. Eu quero saber os diferenciais. A pergunta é boa, porque eu acho que essa é a palavra para qualquer segmento. Eu diria para qualquer empresário que queira sobreviver, ele tem que ter diferenciais. Pode até ser o preço. Se o teu diferencial é preço, tudo bem. Não é o nosso caso. O nosso caso realmente é entregar aquilo que foi prometido. Então, ou seja, se nós prometemos à pessoa que ela vai dormir, que ela vai ter tranquilidade, que ela vai ter paz, e isso é o que nós fazemos. E isso aliado a uma estética, a uma funcionalidade, a uma qualidade que ela não vai encontrar. Então, quer dizer, isso é o melhor custo-benefício do mercado. Esse é o nosso compromisso com o cliente. Porque nós também somos consumidores. Mas eu chego para você e eu digo, olha, eu na verdade eu quero isolar o barulho da rua, ou eu quero isolar o cachorrinho da minha sogra. É por aí? É por aí. Existem várias situações. Hoje existe uma norma, hoje existe a lei do silêncio, existe o PSIL. O contrário é mais verdadeiro. Hoje nós somos muito procurados para que o ruído não saia e não atrapalhe a comunidade. Então, muitos bares, boates, casas de shows nos procuram e ali dentro se produz toda a gama de ruídos, desde que eu te falei, que a gente chama de frequências. Para o leigo, você pode falar você não tem o volume no carro, do lado você não tem o agudo e o grave. Frequências é isso, agudo e grave. Baixa, alta e média frequência, agudo e grave. Então é muito comum hoje você ser chamado, você caracteriza o problema, ou seja, qual é o tipo de ruído que você quer isolar ou qual é o tipo de ruído que você quer que não saia daqui. Em cima disso, existe uma tecnologia que vai variar espessuras de vidro, distância entre vidros, e o tipo de caixilho, que é o mais importante nesse segmento, para proporcionar um conforto. Provavelmente vai ter que trocar, né? Vai ter que trocar tudo, não dá para adaptar, né? Pode. Hoje nós desenvolvemos, normalmente se troca tudo, mas hoje nós temos um sistema, e isso é uma grande sacada. Eu diria para quem está nos ouvindo, para quem vai, para quem realmente convive com o problema, hoje tem um sistema que nós incorporamos à janela existente. Então não tem aquelas tradicionais quebras de alvenaria, não tem aquela sujeirada, não tem você correr o risco de ficar um dia ou dois com a janela aberta, você pode estar morando no local. Nós adicionamos à janela existente um sistema com vidros duplos que isola perfeitamente o barulho. Você vai lá, tira a medida e arranca o que existe e coloca lá. Hoje, pela experiência, se faz isso, mas, por exemplo, os nossos novos, por exemplo, os nossos trainees, as pessoas que entram, nós damos um decibelímetro, que ele vai até lá, mede esse ruído, determina as frequências, em cima disso nós fazemos um orçamento projetado para aquela situação. É aquilo que eu te falei, não é tão simples assim. Para cada caso tem uma solução.
Existem casos, inclusive, que a janela não resolve. Você tem prédios aqui na 9 de Julho, aqui na cidade de São Paulo, que você precisa fazer outras coisas. Você tem que mexer em parede, você tem que isolar vigas, você tem outras coisas a serem feitas. Em geral são prédios mais antigos, são prédios antigos, são verdadeiras caixas de ressonância. Eu lembro em Santo André, nós já pegamos vários prédios com esse tipo de... Não adianta, você pode pôr 2 janelas lá, que tem... a parede é um problema. Mas o que você faz com esses produtos que vocês desenvolvem ou mesmo importam? Vocês patenteiam? Como é que é a reserva aí? Essa é uma outra questão que nos aflige e muito. Como, de certa maneira, o conhecimento ele é muito importante nesse segmento, a forma como você produz ele não exige muito investimento. O investimento é relativamente baixo. Então, faz com que muita gente entre facilmente no mercado. Então, a única coisa que você tem que preservar é esse conhecimento. As patentes no Brasil, elas são demoradas, elas são um pouco difíceis, você tem que especificar muitos detalhes. Então, a partir do momento que cai no domínio público, isso se torna um problema. Então, como uma empresa pioneira, nós temos que estar sempre inovando. Porque vocês são copiados na sequência. Somos copiados e aí, infelizmente... Em quanto tempo eles conseguem copiar assim? Não é tão simples assim. Não é Eu tão não conseguiria. Simples. Não é tão simples, mas uma pessoa do segmento leva em média 2, 3 anos, o que não é nada para quem investe hoje em muita tecnologia, né? Eu sei que a gama de produtos e serviços da Atenuação foi ampliada. O que vocês oferecem em matéria de conforto para residência, indústrias e comércio em geral? Eu vou pedir para o nosso diretor, assim que possível, começar a mostrar aquelas fotos do início para o Edson explicar. Isso é uma fachada? Isso é uma fachada, isso aqui é uma fábrica que tinha um problema sério, passa uma rodovia em frente. E são escritórios, e eles queriam aliar aí estética. Se você observar, você tem um vidro aí fazendo uma espécie de um brise. Bonito, um reflexo. Muito bacana. Assim mesmo teria que ser um vidro que eles queriam uma proteção solar, porque bate um sol aí praticamente. Se você olhar lá na ponta, você vai ver um reflexo. E que um baita conforto acústico. Então, essa foi uma obra, foi um desafio. Inclusive, ela ganhou um prêmio. O arquiteto que projetou ela ganhou um prêmio, foi muito bacana. Foi eleita uma das obras do ano aí, na época. Podemos passar para a próxima? Isso já é uma residência, é um condomínio. Muito chique, hein? Chique. Muito chique. E, por incrível que pareça, aí já é um problema de latido de cachorro. Aquelas janelas que estão ali. O vizinho, não daí, mas o vizinho do fundo tem nada mais, nada menos do que uma dúzia de cachorros. De todas as marcas. Foi muito engraçado esse projeto aí, porque o cliente falou assim, ou você resolve, ou eu mudo, ou eu mato alguém. Ou mato os cachorros. Mato os cachorros, mas foi bacana essa obra aí. É a próxima. Então, aqui é a Avenida Rebouças. Você pode ver, a Rebouças é uma avenida bastante movimentada e aqui está aquela... São duas janelas? São duas janelas. Paralelo? Aquela é a janela existente. A externa. A externa. E nós trabalhamos pelo lado interno, tá vendo? Seguimos a mesma tipologia, a mesma cor e o mesmo movimento. Ela é uma janela de correr. Ou seja, além de você tirar o ruído, você não mexeu na estética, não tem problema com condomínio, nada, né? Isso é uma instalação super simples, preservamos tudo. E ali, não sei se você observa, Rebouças com Henrique Schalman. É um local tem um extremamente McDonald's ali na esquina. Exatamente, né? É um local, um desafio muito grande aí, viu? Bacana. Aí já é uma remoção, aí já é uma coisa totalmente nova, uma janela de quarto, de dormitório, onde aí foi removido e feito tudo novo, né? Então, quer dizer, é uma situação já mais diferente. Aqui é outra solução igual àquela. Você tem, não sei se consegue ver pela foto, você tem uma janela ao fundo, na cor bronze, e pelo lado interno uma janela branca. Tá. Essa branca foi... A proprietária é um quarto de criança, queria uma decoração que deixasse bastante favorável, é um quarto de menina, né? Então nós escolhemos uma cor branca que combinasse com esse. Isso que é o bacana do nosso segmento, Luiz. Você pode aliar, entendeu? A proteção acústica com a estética, a decoração. Ok. Aqui, aí já é um buffet. Exatamente. Aqui é a situação ao contrário. Esse foi um buffet que foi interditado, teve que pagar multas, e aí nos solicitou um trabalho de isolamento acústico, e fizemos, e ficou adequado, e ficou muito bonito. Não sei se você consegue ver lá ao fundo, toda uma fachada decorativa,
E aí se tem, não sei se tem o palco aí, não dá para mostrar, mas eles geram ruído de toda natureza aí. Ok, pode passar. Aí já é uma residência de bom padrão, é um cliente que determinou vidros duplos, aí foi mais uma questão térmica, viu? Ele realmente queria uma proteção térmica. Então o vidro duplo, por ter um colchão de ar no meio, proporciona um conforto térmico. Ok. Aí também é uma residência em condomínios, também aí era ruído local, de vizinhança, nada muito. Mas aí mostrando a estética, mostrando... Se o sujeito estivesse cortando grama lá, ia ouvir, mas não muito. Né? Mas aí é bacana para que mostra bem a questão, como que um produto desse consegue... É nobre, né? Ser nobre, deixar a casa tão bonita, né? Temos mais alguma aí, diretor? Ah, tem. É a mesma casa aí, né? A mesma casa, acho que é um outro ângulo, né? Mais uma. Ok, agora eu vou pedir para o Edson mostrar. Nós temos 2 exemplos de janela que ele trouxe e eu queria que ele explicasse para a gente. Vamos ver se dá para... Aí, ó. Eu vou levantar. Ó, isso aqui é bacana. Isso aqui já é uma sofisticação. Você mostra uma janela com vidros duplos, que traz a proteção tanto térmica como acústica, e com a persiana embutida dentro dos vidros duplos. Eu estou mexendo ela aqui levemente. E o que traz grande conforto, tá vendo? Você não suja, você tem uma facilidade de movimentação. Quer dizer, isso, todas as casas que a gente faz, normalmente, as pessoas que limpam os vidros falam, pô, você devia divulgar mais isso. Você elimina a coitada lá da faxineira limpando esse pedaço. Isso é um produto muito bacana, o custo-benefício dele eu diria que compensa muito, né? Esse outro aqui também, ele tem o mesmo princípio, ele tem vidros duplos, né? E ele traz uma alternativa muito bacana. Você pode, suponha que a fachada do seu prédio seja de uma cor. O sistema permite que você faça a cor que você desejar pelo lado interno. Sem mexer na... Então você pode morar num prédio, ou seja, respeitar a cor do prédio, né? Não alterar a fachada, que nós não podemos fazer, e pelo lado interno você pode brincar com... Isso é bacana, porque se o sujeito mexer na fachada sem ser 100% de autorização dos condôminos, ele vai ter que retirar, né? Exatamente. E aí tem um acionamento eletrônico, elétrico. E ele é a pilha. Ela traz aqui, ó, você pode... Esse é o cúmulo da sofisticação. Movimentar sem problema nenhum. E essa pilha dura quanto tempo aí? Olha, tem problema para trocar? Não, o ideal é que você faça ela na rede elétrica, tá? A gente usa pilha mais em situações onde é muito complicado, ou em demonstrações, ou em feiras, né? Mas, olha, para você ter uma ideia, dura em média 4 a 5 anos. Ah, é? Uma bateria dessa, sem problema nenhum. Ok. Quer dizer, é muito conforto, né? Você tem uma janela a pilha, com 2 cores, com proteção solar, com proteção acústica. E você pode fazer isso em qualquer cor? Qualquer tamanho, qualquer cor, qualquer material modelo, ou material? Qualquer material. Tá. Como é que costuma se dar a decisão de um consumidor para fazer uma porta, uma janela anti-ruído, né? Olha, eu imagino que preço também, mas o problema é o primeiro, né? Então, aí é uma questão... Quem passa pelo problema, quem teve o problema, ele quando parte por uma segunda residência ou por uma situação, ele já vem escolado. Então esse é o cliente ideal para nós, que já conhece o problema e vem já buscando uma solução. Mas não é o que acontece na prática. Na prática é o seguinte, a cidade cresceu, os bairros hoje se tornaram verdadeiras cidades, verdadeiras metrópoles, né? Você pega bairros assim, tradicionais de São Paulo, hoje, se você faz 10 anos que você não reconhece. Então virou uma verdadeira... É uso misto, não é só residencial. Né? Exatamente. Então o que acontece hoje? Hoje é muito comum, hoje a pessoa que vive nessa cidade, ela foi praticamente agredida com o ruído. Né? Ela teve esse... Então hoje se manifesta da seguinte maneira, ele passou a ter um problema que ele não tinha. A rua passou a ter mais movimento. É engraçado, a sua pergunta é muito interessante, porque 90% da solicitação até 5 anos atrás eram os quartos. Hoje não. Hoje a sala já é um grande problema. Porque com o trânsito, com as cidades crescendo, as pessoas começaram... Aquilo que 8 horas da noite já era um limite,
Isso virou 10 horas. Pegando esse teu gancho, eu imagino que porta também anti-ruído e segura deva ser um outro produto seu, né? Porque Sim. com a insegurança aí... Sim, sim. As duas coisas caminham juntas, né? A janela acústica ela tá um passo da janela ou porta de segurança, porque ela tem peso, ela tem vidros seguros. O que muda aí no caso é o sistema de fechadura, de travamento. Que aí você tem porta... funciona, são portas blindadas. Ela te atende às 3 situações, né? Ok. Qual o modelo de janela mais adequado para os ruídos da cidade? Você disse que cada caso é um caso. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um ar-condicionado produz 65 decibéis. Festas em bares, pode desligar aí, porque esqueceram aqui um bip, vamos desligar esse trem aqui. Então vamos retomar isso. Qual o modelo de janela mais adequado para os ruídos da cidade? Vou dar exemplos curiosos. Ar-condicionado produz 65 decibéis. Festas em bares, 85. O minhocão que você falou, 86. E aí, como é que se dá essa classificação para saber esse vidro com essa espessura Então, vai deter tal coisa? volume, você está falando em peso. Tá? Toda vez que você tem um ruído maior, você tem mais peso de produto. Quer dizer, a principal lei do isolamento acústico chama-se lei de massa, ou seja, peso, vidros pesados, vidros grossos. Então, quando você trabalha com um ruído leve, um ruído de 65 decibéis, como você falou aí agora, um trânsito leve, você pode trabalhar com vidros bem finos. Ou seja, você precisa ter um bom isolamento e um vidro relativamente leve. Quando você vai para um de 70 ou até de 85, como você falou, isso são escalas logarítmicas, são números astronômicos. Então, muitas vezes você tem que quadriplicar o peso da janela para ter um benefício quando você aumentou aí esse número que você falou, de 75 para 85. Então, o que determina o preço é o volume, que ele está aliado ao peso do produto. Então você sai de 20 quilos e vai a 60, 80 quilos fácil, fácil. Você que é do setor, tem alguma nova lei aí que implica em se fazer construções menos barulhentas e janelas mais adequadas? Tem, e o mais triste de tudo é que é uma lei antiga, é uma lei que existe há muito tempo, e o desconhecimento da população faz com que você não tenha os benefícios dessa situação. É muito comum você ser chamado em obras novas que as pessoas desconhecem totalmente seus direitos. Atualmente existe uma norma nova que complementa a anterior. Ela chama-se NBR 15575. NBR 15575. Isso muda tudo o que se ouviu falar em termos de construção, não só na parte do ruído, como em qualquer situação que você faça uma construção civil. É muito importante, sabe, que o nosso ouvinte, que as pessoas conheçam esse assunto. Porque ele vai fazer... Pra você ter uma ideia, ele garante que ao longo da vida útil do prédio, da sua residência, os produtos tenham que permanecer e funcionar. Para pensar nisso. É como um automóvel. Ao longo da vida útil, durante o tempo que eu habitar esse imóvel, as coisas têm que funcionar. Isso vale para torneira, para o sistema hidráulico, para o sistema elétrico, inclusive para janelas. E a tal história que as construtoras lá dão lá 5 anos de garantia e depois se eximem disso? Isso cai totalmente por terra. Vou cobrar, hein, porque o prédio lá não está bom. Cai totalmente por terra. Isso é um assunto muito bacana. Isso fez... Porque sabe o que acontece? Existem construtoras que já fazem coisas boas. Para essas, nada vai mudar. Agora, os outros que ficam fazendo o que a gente vê por aí, esse pessoal vai ter que seguir a norma, né? Ou seja, fazer o que é certo. Então, esses vão ter problemas de custo, vão ter problemas de reclamações. Agora, do ponto de vista de acústica, isso daí é praticamente uma coisa tão óbvia, né? Você vai morar, o mínimo que se espera é que você durma. Isso foi desrespeitado demais. E não é a janela, Luiz, não sei se você sabe, o principal... E a laje? É a laje, é o piso. Eu conheço pessoas que mudam com frequência, porque o piso, o andar de cima ou o andar de baixo não atende.
O cara tem que morar antes, ouvir o toque-toque da senhora lá em cima. Exatamente. Isso é uma coisa muito triste de falar, mas é a principal reclamação. É curioso isso, porque a gente espera que todo cidadão seja honesto e que toda construtora, por exemplo, pegando isso, faça no mínimo um prédio seguro e adequado, né? Não, mas é o tal negócio. Eu acompanhei essa norma desde o seu início lá. De certa maneira, nós não podemos culpar as construtoras. É a nossa realidade. O Brasil é isso. Nós temos essa questão da moradia, essa questão dos nossos níveis de renda. Então, eles se adaptaram ao que se podia se pagar. Só que ao longo dos anos, as coisas foram mudando e se negligenciou muita coisa, né? Mas responsabilizá-los diretamente também acho que não é por aí. Mas essa lei aí não vai me ajudar, por exemplo, o meu prédio teoricamente tem 10 anos, então, eu consegui que eles consertem alguma coisa. Eu diria que vai sim. É uma boa briga? Eu acho que é uma boa briga. Já existem bastantes pessoas especializadas nesse assunto. Você pode entrar na internet, você vai ver uma série de advogados. Eu acho que tem certas coisas que eles não poderiam ter negligenciado, como, por exemplo, o barulho de piso. Outras, eu não sou especialista, mas tenho visto muitas pessoas ganharem algumas causas aí. Até que nível de ruído as janelas podem diminuir ou eliminar? Essa é uma boa pergunta, né? E esse é o grande desafio, por exemplo, que é uma coisa muito subjetiva. Quando você fala para uma pessoa que entra pouca água na sua casa, a janela aqui entra pouca água. Quer dizer, o que vai determinar o pouco vai ser a quantidade de chuva que vai acontecer lá e o quanto é pouco para você. Ruído é mais complexo ainda. Tem pessoas, eu diria que 5% da população, que elas sofrem demais. Então, qualquer coisa que você abaixe, que não signifique silêncio absoluto, que é impossível, não atende. Então, a subjetividade é complicada. Então, normalmente, para ruído de trânsito, a janela vai de 80% a 90%. De redução. De redução, o que é uma baita redução, tá? Mas, mesmo assim, não atende esses 5% que a gente considera que não é defeito de fabricação, é a sensibilidade da pessoa. Ao longo desses anos, aprendemos muito sobre isso. Existe uma doença que chama-se hiperacusia. Pessoas extremamente sensíveis, sofrem demais. E não são pessoas chatas, é que elas têm essa sensibilidade, né? Então, eu diria que 70% a 80% ela atende. Restam depois 10% de situações especiais, que aí eu diria que são os lugares onde você pode ter problema de parede ou de frequências, tipo o avião, o latido do cachorro, ou uma escola de samba, né? Muito próxima ao local. Aí são situações muito especiais, que aquela janela que isola os 80, dali vai isolar 30, 40 no máximo. Por exemplo, essas janelas que você nos mostrou, que você trouxe os modelos, elas foram desenvolvidas por vocês? Quanto tempo vocês levaram? Isso é um processo, né? É um processo, olha, Luiz, é um processo bacana, nós somos apaixonados por isso, sabe? São 25 anos de pesquisa e nós temos um laboratório que tem aí praticamente 10 anos e agora a gente consegue comprovar na prática o que nós só sabíamos na teoria. Porque as janelas no começo eram muito ruins. Até você chegar nesse nível de desenvolvimento e poder ver que, puxa vida, aquilo que eu lia há 25 anos atrás está acontecendo, foi uma baita conquista. Então, eu diria o seguinte para ti, é um aprendizado constante, constante. Eu diria que esse último ano, as janelas não tem nada a ver com aquelas que nós fabricávamos há 15 anos atrás. E esses ensaios, dá para você, já que você tem um laboratório, dá para você vislumbrar o que vem por aí na próxima década, digamos, em matéria de janela, porta? Olha, vem muita coisa nova. Agora, o que eu diria para ti, o que mais vai surpreender, que já existe, é uma coisa que chama-se Active Noise. O que é o Active Noise? Traduz para nós. Vamos lá. A janela do futuro, você vai ter ela aberta, e não vai passar ruído por dentro dela. É muito louco, né? Muito. É muito louco isso aí. Eu vi qualquer coisa parecida lá no teu laboratório, não é? Você vai ter um microfone, você vai ter um receptor e um emissor de ondas que vão fazer com que todo aquele barulho que entra seja anulado. Isso já existe, isso já é uma realidade.
E janela com furo? É por aí, vai ser isso, você vai ter alto-falante, você vai ter furos, você vai ter... Isso é uma coisa de futuro. Mas eu diria que para os próximos 10, 15 anos, o que você vai ter é uma popularização dessas janelas, você vai ter uma redução do preço, óbvio, que hoje você tem mais tecnologia, você já tem mais aprimoramentos, já tem produtos mais simples e pela quantidade, né? Então eu diria que ela vai ser mais acessível. A Samsung comprou agora, muito recentemente, semana passada, se não me engano, uma startup que trabalha a tecnologia de integração de tudo para mobilidade, para o celular. É possível que essas janelas também venham a estar integradas? Sim, O sujeito... Não, a funcionalidade, isso já existe. Isso já não é nada novo para nós. Dá para você abrir, fechar, você ter sensores de chuva. Você, por exemplo, está chegando em casa, já quer todas as suas janelas abertas, você vai poder acionar. Já pode acionar pelo teu celular. Isso já é uma realidade. Vocês já fazem isso? Já fazemos. Isso já não, e não é nada astronômico, não, nada em caro. termos de custo? Nada. Hoje com internet, um motorzinho simples, como esses acionamentos que eu te mostrei, você já pode controlar. Inclusive, ela tem um sensor que, a partir do momento que o sol, você pode projetar ela para abrir às 10 horas, ou um sensor de calor que a janela abre e fecha. Se chover, que nem limpador de carro, você não tem já, esse sistema está chovendo, ele aciona sozinho. É o mesmo princípio. Tempos atrás, fazendo um modelo, a gente tinha um modelo de casa do futuro, muito rústico, que está acontecendo agora. Ou seja, o Senna, quando acionava do aviãozinho dele lá, a fazenda dele e tal, ele já estava mostrando o que vinha por aí, né? Sim, sim. Você falou que os preços vão diminuir. No começo, as janelas e portas anti-ruído eram consideradas coisa de rico. Sim. Dá para dar ideia de valores e o que há disponível para a classe média e as massas ascendentes? Dá. Eu diria que eu acho que ela baixou mais de 50% já hoje. Hoje você tem uma janela de quarto, de dormitório, essas de prédio normais, ela custa por volta de R$ 1.500. É um valor bem acessível. Custava 5 mil. Quer dizer, então já existe é claro, uma das janelas simples, um tamanho pequeno, mas já é esse preço. É uma conquista. E essas janelas mais sofisticadas, com persiana? Aí é que nem automóvel, né? Aí você tem grife, você tem uma série de outros fatores. Aí você pode chegar a 10, 20, 30, 50 mil reais. Depende do tamanho da janela também. Não precisa ser muito grande, não. Existem situações muito sofisticadas já. Você tem você tem sistemas, como eu falei, você abre a janela para o controle remoto, você fecha, Eu ia te perguntar, a próxima pergunta, se tem a questão de acionamento e tal. Mas vamos para a pergunta, não é só barulho externo que incomoda. Um secador de cabelo produz 90 decibéis, sim, um liquidificador 93. As portas que isolam ruídos também vendem bem? Ou não é usado para isso? Sim. Olha, esse assunto é tão amplo, tão vasto. Existem situações de a pessoa que tem problemas de insônia, de ronco, você isola um quarto do outro. É muito comum isso aí. É muito mais do que você imagina. Pessoas... Tem situações muito cômicas. Quanto custa uma porta anti-ronco? Então, tem R$2.000, R$3.000. É muito comum isso aí. Casais que dormem em quartos separados devido a esse tipo de problema. Não é nada do outro mundo, não. E essas portas que você está trazendo ou está fazendo, então essas portas de segurança, portas para frente, é um segmento que você está investindo ou não? Estamos. O Brasil, infelizmente, com essa questão da violência, né? Eu diria que virou uma necessidade. O que mais surpreende é a quantidade de pessoas que moram em apartamentos que procuram por esse tipo de proteção. Isso me chamou muita atenção. Eu achei que quando a gente começou a trabalhar com esse produto, né, uma porta de segurança, nós íamos trabalhar com casas, né? Casas, com residências. O maior mercado nosso hoje é apartamento. As pessoas invadem os apartamentos. Não querendo fazer humor negro, o zelador daquele prédio que o diga, né? O sujeito abriu a porta para entregar uma correspondência, né? Então, eu diria que... E outra, ela é um preço também muito acessível, uma coisa simples. Mas tem... E você tem os acionamentos, as trancas, né? Você tem 7 pontos. Que passa a tranca pelo batente? Todos os lados. Batentes, 4 pontos, em cima e embaixo e no retorno.
Quer dizer, não nem carro para arrombar, e vai amassar a porta. É mais fácil quebrar a parede, né? É mais fácil. A resposta é essa. Outra coisa importante de falar sobre segurança é que nada é inviolável. É uma questão de tempo. A pessoa pegar uma talhadeira e ficar na parede lá, então ele vai, se ele quiser entrar, ele vai entrar. Só que ele vai calcular, a porta eu vou levar meia hora, a parede eu vou levar 15 minutos, ele vai pela parede. Mas que ele vai entrar, vai. Então, a porta oferece um nível de segurança. Ou seja, você vai ficar batendo. É mais um obstáculo. É um obstáculo, de maneira você evita 90% do oportunista. Mas se por acaso você deu o azar de ser escolhido, aquilo não vai te proteger. Não, prédios até com seguranças armados que foram não invadidos. Né? Você sabe, esse é um assunto complicado, né? Esse é um assunto, é a nossa realidade, né? É o preço talvez de molhar. Você não está vendendo, desculpe, uma porta anti-invasão, né? Não existe. É que nem creme anti-rugas, né? O cara que vende para isso, sempre. Pô, é para sempre, como é que é isso, né? É a mesma coisa, isso não existe, né? Existe um nível de proteção. Edson, a atenuação tem soluções para casas noturnas? Aliás, setor onde o tal do PSIL pode atuar. Detalhe, hein? O PSIL não é para problema doméstico, ou seja, só para estabelecimentos sujeitos à licença de funcionamento. Essa é uma confusão muito grande, foi muito bom você colocar. O PSIL eu diria que dentro do segmento é a coisa mais importante que nós temos. Só que ele só atua para quem tem alvará, ou seja, para quem tem CNPJ, ou seja, para empresas. Então, é muito comum as pessoas acionarem o PSIL por causa de um vizinho, por causa de uma outra residência. Ele não atende. Então, infelizmente, mas é uma coisa bacana que nós temos em São Paulo, à disposição da população. Funciona, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas ele é respeitado, ele aplica multas pesadíssimas, embora a maioria sejam recorridas e acabam não sendo pagas, mas ele é uma ferramenta importante para a sociedade, que ele é posto em xeque. Mas tem um assunto que seria muito bacana também de abordar em cima disso, sabe, Luiz, que eu acho que são as dicas. Ótimo. Eu acho que é importante eu tantos anos trabalhando com isso, eu fico pensando, caramba, eu estou diante de um problema. Eu tenho lá um vizinho, ou uma boate, um bar, sei lá, ou buzina da rua, qualquer que seja ele. As pessoas, às vezes, esquecem que existem soluções muito simples que podem, às vezes, atendê-la, independente do seu nível financeiro. Se puder botar uma janela, melhor, mas se não puder, tem. Eu vou te dar aqui algumas delas. Primeiro, se tiver uma fita isolante em casa, coloque a fita isolante em toda a periferia. Da esquadria? Da esquadria, exatamente. É alvenaria e esquadria. Entre as partes móveis, se ela é de correr, você vai ali naquela parte, cola a fita isolante, você vai se surpreender com o resultado. Porque 70% das janelas nossas são muito mal feitas. Você tem um problema de vedação. Até trepidam com Exatamente. o vento, né? Então, isso já é uma baita solução. A segunda dica também que eu diria, você pode usar tampão de ouvido. Não é recomendável que você use ele constantemente, né? Senão nós teríamos uma tampa aqui, né? Mas ele pode te ajudar. Aquele que se usa em avião. Exato. Lá para... Agora, existe também no nosso dia a dia muita coisa simples. Por exemplo, já está provado que se você andar com os vidros do carro fechados e com o ar-condicionado ligado, você gasta menos combustível do que com ele aberto. Então, você pode se proteger, de certa maneira, do ruído externo fechando os vidros do carro. Quarta dica que eu diria que é essencial, quando você for a alguma casa de show, já aconteceu de você ir, depois você volta para casa com aquele zumbido no ouvido? Uhum. Então, isso daí é terrível para a saúde. Isso ao longo está provado, há pessoas que frequentam. A maioria dos nossos roqueiros da nossa geração são surdos hoje, a maioria deles. Então, a sugestão que eu dou, a cada 45 minutos, sai daquele ambiente por 10 minutos. Sai, depois você volta, entendeu? Então, são soluções muito simples, muito práticas, que a pessoa pode adotar no seu dia a dia. Existe, por exemplo, um selo do Inmetro, você falou em secador de cabelo. Você imagine a mulher com aquele secador ali. Existe, é obrigatório isso, um selo que informa o nível de decibéis ali, nesse aparelho. Então, quando for comprar, além do preço, da estética, da qualidade, da marca, olhe também o nível de ruído. Compre, faça opção também por isso.
Então você tem isso, vale para liquidificador, vale geladeira, para geladeira, qualquer coisa. Então você tem várias alternativas. Existem soluções assim muito simples, inversão de mãos, quando a rua é muito movimentada, você tem uma subida por onde sobe os ônibus, caminhões, inverta a mão. Você pode mudar um ponto de ônibus, às vezes a freada do ponto está muito próxima à sua janela. Você pode conversar com a prefeitura, com a comunidade, fazer alguns arranjos. Edson, e as soluções industriais, que é um lugar onde se produz muito barulho, né? Não, aí fábricas são complicadas. Aí já existe lei, né? Aí já a coisa, eu diria que é complicado, entendeu? Mas existem leis muito severas, que você, como empresário, né, tem que cumpri-las. Você é obrigado, se você tiver níveis acima de 85, que é o máximo permitido pela nossa legislação, você, além de fornecer o equipamento, você tem que fiscalizar. Ou seja, se aquele teu funcionário não usar, você é responsabilizado. Protetor, então, né? são leis muito fortes aí, né? O que mais chama atenção é o ruído industrial quando ele atinge a comunidade. E aí é um assunto complexo, né? Você pega a cidade de São Paulo, a prefeitura, com certeza, é uma das principais fontes de ruído. Você vê obra para todo lado. São Paulo, você vê, nós temos o caminhão transitando na madrugada. Hoje Do em dia. lixo. Então é muito complicado você administrar uma cidade desse tamanho, as grandes metrópoles, e querer dar uma solução. Mas até hoje, nós não vimos nenhum prefeito encarar isso aí também, né? Não, é mais fácil fazer ciclovia, né? Exatamente. Se você vê, se você tivesse alguém realmente interessado no tema poluição sonora e entendesse que isso dá voto, é um baita de um gancho. Porque é um assunto que até hoje não foi tratado de uma maneira como foi o Cidade Limpa, como foi a faixa de pedestre, né? Tem várias, como faixa de ônibus agora, mas até hoje nunca se falou muito a respeito do assunto. E o que as empresas buscam contratando vocês? Quais são as soluções e tal? Porque essas empresas são aí gigantes, mas você tem escritórios, tal, é fachada, não é uma questão... Olha, as indústrias buscam geralmente um conforto, né? Já está provado que o desempenho do trabalhador, então aí já é uma coisa mais que envolve outros fatores. Além de você isolar o ruído de um ambiente para outro, até de uma fachada, você tem também o conforto interno. Por exemplo, aqui nesse estúdio, você tem pouca reflexão, você tem pouca reverberação, porque ele está com muito material de absorção. Então isso faz com que torna esse ambiente... Exceto quando a gente esquece o bip, exatamente. Bip, então fica mais agradável. Então, quer dizer, já é um assunto complexo. Quando você fala empresa, pergunta, se você for para restaurantes, aí o assunto é mais complexo. Porque 90% dos restaurantes da nossa cidade, você pesquisa, são verdadeiros alto-falantes, totalmente insalubres, só que as pessoas não reclamam. E o desconhecimento dos proprietários sobre o assunto faz com que eles não tomem as providências. Eu já tive em vários restaurantes novos, recém-construídos, simplesmente, porque você não botou uma janela acústica, uma porta, um forro, ele desconhecia. Então o desconhecimento não é nem tanto a questão financeira, porque o investimento no início da obra não passa do que 2%, 3% do total da obra. Então é o desconhecimento. É o mesmo da pergunta tua relativa às indústrias. O que eles buscam? Quer dizer, o desconhecimento. Você só passa a agir depois que o problema existe. Pegando aquela tua promessa no começo de que entregam o que foi combinado, eu tenho visto que surgiram várias empresas nesse setor que são concorrentes suas quando você praticamente foi o criador disso. Sim. Como é que explica isso? É preço? Enfim. Olha, isso é o capitalismo, né? Isso eu diria que isso é o lado positivo. Você... Tem mercado para todo mundo? Eu acho que sim. Agora, o que precisa realmente é que as regras estabelecidas, entendeu, sejam cumpridas, né? Você tem muita empresa que não cumpre as regras. Esse é o grande problema do nosso segmento, né? Mas o que a concorrência te faz? Ela te faz você buscar inovação, melhorar a sua qualidade, baixar o seu custo, buscar produtividade. Quer dizer, ela é positiva. O duro é quando você tem uma concorrência desleal. E eu diria que nem essa me preocupa muito, essa nossa interna. O que está me preocupando é o chinês, que já está chegando ao Brasil.
Ele já vem, só falta trazer o chinês para botar a janela, mas já está chegando. O Nordeste já está sendo invadido por isso. Esse é um assunto preocupante. Como o nosso segmento... Porque ele chega com preço? Ele chega com preço, exatamente. O diferencial dele é preço. E qualidade, nem qualidade, tanto. Diria que ela é sofrível, mas não é tão ruim como temos aqui também. Isso é uma coisa preocupante. E o segmento não tem uma força no PIB, não vai forçar um governo a tomar alguma medida. Uma reserva de mercado. Não vai ter nada disso, porque não é números que vamos ter um desempenho. Não, mas o segmento vai pagar caro por isso. Isso já é uma realidade. Para a gente fechar, semana que vem nós vamos falar, entre outras coisas, de sucessão e sucessão abrupta, quando não se espera. Você está cuidando da sua sucessão? Você que é um industrial bem sucedido? Bom, a minha sucessão era para estar aqui conosco hoje. Vai viajar. Vai viajar, não pôde vir, mas é um assunto bastante interessante. Eu acho que a vida da empresa, esse plus está muito ligado à sucessão. Eu acho que quando você tem uma sucessão, eu acho que é um assunto que você até de assistir essa tua palestra. Quando você é o empreendedor, fica mais difícil quando cuidar dessa sucessão, principalmente se ela é abrupta, ou seja, em caso de morte? Sim, muito mais, muito mais. Mas ela é muito importante. Eu diria que ela, para o próprio negócio, ela é importante. Nós temos data de validade. Né? Temos data de validade. Então, se você pensar nisso, que você tem uma sucessão, ou seja, porque no mundo dos negócios, na minha opinião, você não pode ficar em cima do muro, é pé embaixo, o tempo todo. Não dá. Qualquer vacilada, a economia é muito rápida, as mudanças são muito rápidas, você do dia para a noite você está fora do mercado. Você teria condição hoje de passar para o conselho de administração e a empresa? Ainda não, mas caminho para isso. Então corre, porque nós temos prazo de validade. Uma das coisas mais irônicas é a morte do Eduardo Campos. Você vê um sujeito que ainda era muito regional em termos de política, ficou famoso, mas a partir da própria morte. Semana que vem estamos de volta com um programa também de assunto interessante. Nós vamos falar de uma sucessão abrupta, mas de uma pessoa que vem se dando muito bem no mercado. Aguardem. Uma boa semana e obrigado, Edson, pela presença. Obrigado a você, Luiz.